Bom, senhores, e quando que o mercado vai cair? Quando que o mercado pode voltar a retomar baixa, né? Todo mundo vem me perguntando isso, só Deus sabe. Mas, na verdade, a gente sempre tem que ficar atento ao último dia de trade do mercado alavancado, do mercado de futuros, onde geralmente o vencimento dos contratos futuros, eles causam bastante distorções, aumento de volume, aumento de volatilidade, realização de fechamentos de contratos, né? Então chega no horário, na data limite do contrato, o contrato vence, e no vencimento desse contrato semestral e contrato anual, que acontece nos mercados de futuros e de opções, tanto do mercado de criptomoedas quanto do mercado tradicional, a gente tem então num período prévio à data limite bastante manipulação. Então a que eu mais vou chamar atenção para vocês é o seguinte: nesse mês, em março, o vencimento dos contratos futuros vai ser dia 31. Eles vão ser executados dia 3 de abril. Porém, geralmente é uma semana antes que acontece da execução dos contratos futuros que a gente tem a maior movimento de manipulação. Então a gente pode ter uma alta antecipada, uma alta do mercado, faz com que as pessoas comecem a se empolgar, o mercado termina essa acumulação lateral final, continua subindo, entrega mais uma última pernada de alta e depois começa todo mundo a vender e a realizar e assim por diante, retomando a baixa. Então, fundamentalmente falando, nós temos aqui características de que vai ser no final realmente deste mês que a cobra vai fumar, tá? Eu acredito que no final desse mês a cobra vai fumar. Por enquanto dá para se manter comprado, dá para se manter dentro do mercado, dá para se manter tentando ganhar uma grana com o mercado, é o que eu venho fazendo também, só que apenas com 20% do meu capital, não jogando 80% do meu capital em criptomoedas e nem em mercado de ações neste momento, porque nós estamos prestes a fechar um período de acumulação, que pode ser distribuição, e a gente só vai saber desse movimento quando finalmente ele sair do padrão diamante que eu mostrei para vocês, tá? Então eu mostrei o padrão diamante, expliquei o porquê que ele acontece. Nada mais do que um período de acumulação longo, que pode durar 2 meses, geralmente leva aí 45 a 60 dias, uma acumulação lateral, e depois o mercado vai andar na direção que ele quer, o Smart Money vai fazer com que o movimento vá para um lado direcional, tá? Detalhe importante, pessoal, nos links na descrição nós temos a lista de espera aí da próxima turma do Crypto Blinders segunda temporada, que vai começar dia 23 de março, tá? Então em algumas semanas... Faltam poucas semanas aí para abrir o Crypto Blinders a próxima temporada, a segunda temporada. Então vocês podem clicar no link aí e se inscrever para a próxima turma, tá? Ou também, se você já se sente bastante preparado no mercado, mas quer informações adicionais e relevantes, você pode se tornar membro do canal. Só clicar através do botão ali Seja Membro, seleciona uma das categorias, vai ter lá categoria Bitcão, Deuses e assim por diante. Seleciona uma das categorias, aquela que melhor encaixar para você, você participa através de uma assinatura mensal, te traz bastante informações privilegiadas para todos vocês, certo? Senhores, então nós temos a seguinte situação, tá? Vamos lá para os gráficos agora, que é a parte que me interessa mesmo. Na parte que me interessa, então, o Ethereum, vamos começar, na verdade, pelo total do tamanho do mercado de criptomoedas, tá? Enquanto está dentro do padrão diamante, nós não temos quedas infinitas e nem altas infinitas, nós temos um período de acumulação. Eu falei na semana passada sobre essa barra aqui, que é a chamada barra vendeu se fudeu. Por quê, pessoal? Porque geralmente esse tipo de barra é uma barra de pivô de baixa falsa, né? Falso pivô de baixa que está dentro de um contexto de acumulação. Ele não perdeu o fundo anterior, então enquanto o mercado de criptomoedas não perdeu os 950 bilhões de dólares, a gente não vai ver grandes quedas, tá? Somente se a gente perder os 950 bilhões do tamanho total do mercado, a gente vai ver quedas mais fortes. Por enquanto, então, mercado lateral para continuar subindo. Essa é geralmente um movimento normal de acumulação para o preço continuar subindo. Ele faz esse padrão, né, que eu já mostrei para vocês. Ele tende a voltar a subir um pouquinho, liquida, vem no início dessa barra, dessa grande barra do vendeu se fudeu, retoma aqui, ameaça retornar a queda, e aí ele começa a sair dessa linha de tendência de baixa, fazendo com que o preço inicie uma retomada de alta, né? Lembrando que eu ainda acredito que a gente poderia subir mais ou menos o tamanho do diamante aqui, né? Então 1.20 a 1.30 trilhões a gente pode subir ainda, tá? Se ele continuar o movimento de alta. Dentre esse padrão de price action, né? Esse padrão de price action conhecido como padrão diamante que eu comento com vocês,
ele é nada mais do que um padrão de acumulação para o preço continuar o quê? O movimento anterior, subindo, né? Então ele faz esse movimento, só que ele tem o quê? Estatisticamente, matematicamente falando, 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Aí o pessoal adora, né? Eles falam, eu venho aqui para tentar ter uma maior probabilidade, ver a tua opinião para ter maior probabilidade, para a gente aumentar um pouquinho a probabilidade, vamos dizer assim, aumentar um pouquinho em relação a 55% de chance de subir e 45% de chance de cair, é só basicamente você ver onde está a média 8 semanal. Se o preço está acima da média de 8 semanas, tende a ter um pouquinho mais de probabilidade do mercado vir buscar liquidez acima primeiro, né, ali nos 1,20 trilhão. Por quê? Porque esse tipo de barra aqui, ele assusta todo mundo, ele faz com que todo mundo aceite sair vendendo no prejuízo, liquida os apostadores de baixa, porque todo mundo que entra nessa barra apostando na queda do mercado, shortando o mercado, está em contratos futuros, lembrando que no final desse mês nós temos vencimento de contratos futuros, então pode acontecer uma busca de liquidez desses apostadores de baixa. Eles podem impulsionar, né? A busca de liquidez deles pode impulsionar, fazendo com que ele entregue um pouquinho mais de alta, mais ou menos o tamanho do diâmetro do diamante, é o tamanho da entrega, e depois o mercado tende a voltar a cair forte, porque ele vai liquidar todos os apostadores de alta que entraram nessa barra, que pode surgir a qualquer momento, uma barra de alta, para sair dentro dessa linha de tendência de baixa. Então, como ele está acima da média 8 semanal e ele está segurando, agindo a média 8 semanal como suporte, a probabilidade de subir é um pouquinho maior, mas mesmo assim, nós temos, dentro de uma acumulação lateral, nós temos a probabilidade praticamente idêntica, matematicamente falando. Thomas Bulkovski escreveu uma enciclopédia sobre price action, mostrando que quando a gente tem esse padrão diamante, há 50% de chance de subir e 50% de chance de cair, por igual. Por quê? Porque é um padrão de price action que mostra domínio completo do Smart Money. Então o Smart Money, para ele, é interessante que o preço fica dentro do padrão de diamante, e quanto mais ele conseguir ficar mais dias dentro do padrão diamante, mais taxas as corretoras, os maiores investidores conseguem coletar através de robôs de alta frequência que vão fazendo trades automatizados e vão comendo, praticamente engolindo todas as taxas possíveis. Então isso aqui é um período muito rentável para o cara que é provedor de dinheiro nas duas pontas, né? O cara faz o mercado e o contramercado, no caso a Binance. Então esse é o momento que a Binance faz muito dinheiro, que a Coinbase faz muito dinheiro, que a BitBuy faz muito dinheiro, que a Bitfinex faz muito dinheiro, que quando você vê esse padrão aqui gráfico, isso significa que eles estão coletando taxas, tá? Então o que me chama a atenção é o S&P 500, voltou acima da média 8 semanal, isso me empolga um pouquinho, porque isso faz com que eu acredite numa retomada de alta no curto prazo, tá? Principalmente se ele conseguir se manter acima da média 8 semanal. Lógico que ele precisa se manter, então é um gráfico de 4 horas, ainda é muito recente, ainda não ficou acima da média 8 semanal e não se manteve, né? Mas se essa semana ele fechar, realmente é bem provável que a gente tenha mais uma a 2 ou 3 semanas de alta ainda, antes do mercado vir buscar essa liquidez. Essa é uma barra de retomada de alta, tá? Então ela pode trazer, ela pode nos dar a possibilidade do mercado continuar subindo, certo? Então basicamente nós temos então a possibilidade um pouquinho maior agora de uma retomadinha de alta, talvez a última pernada de alta, né? Comentei com vocês que é muito comum o MACD fazer então o movimento de alta. Aqui ele já ameaçou a primeira queda, tem gente que já vende aqui, eu acho que não é tão interessante vender aqui, mas é interessante vender nessa próxima pernadinha de alta que ele vai dar aqui. Então ele vai dar mais uma pernadinha de alta, provavelmente. Vocês vão ver aqui o histograma que já está enfraquecido, né? A alta já está enfraquecida. Ela fazer mais um pequeno movimento de alta, tá? Então vocês vão ver no MACD. Eu vou falar primeiro, antes que o pessoal me copie, né? Porque o pessoal adora me copiar. Basicamente é o seguinte, ó. Aqui vocês estão vendo que está fazendo topos e fundos descendentes. Aliás, o topo está menor do que o anterior com o pullback. Então ele fez o pullback. Agora é possível que a gente pegue umas 2 a 3 semanas de alta, que vai fazer um topinho menor no MACD do que o outro antes dele inverter. Essa terceira pernadinha que ele faz, geralmente é a última. E geralmente é a quinta, digamos assim, para quem é eliotista, né? Geralmente é o quinto movimento de onda, sabe? De uma tendência de curto prazo. Então aqui geralmente ele vai fazer uma formação de bear trap ou de bull trap.
Ele já está no risco de venda forte, tá? Então, se o Jerome Powell falar alguma coisa muito fodida amanhã, a gente já pode retomar a queda se a gente perder a média 8 semanal. Eu sairei do mercado 100% se a gente perder a média 8 semanal amanhã e isso aqui fazer com que a média 8 semanal vire resistência. Se ela virar resistência amanhã, eu saio de todo o mercado, vou ficar 100% dolarizado, aguardando pelo pior, porque daí sim é uma confirmação de um pivô de baixo abaixo da média 8 semanal, e eu não quero ficar para ver o que vai acontecer. Então, como ele por enquanto conseguiu romper temporariamente, buscou a retração de Fibonacci, né? Ele ainda tem espaço para subir um pouco mais. Se ele conseguir entregar mais uma alta, como se especula, né, que as próximas 2, 3 semanas o mercado possa ficar um pouco altista ainda, aí, beleza, dá para se manter em mercado cripto. Agora, se ele começar a perder a média 8 semanal amanhã, a média de 8 semanas amanhã, e o MACD inverter aqui a polaridade, né, ele começar a entrar para essa região no gráfico diário, aí sim é retomada fortíssima de baixa, e o mercado vai desabar violentamente, tende a, né, nas próximas semanas e meses, continuar caindo bem forte, fazendo um enxugamento aí do mercado. Vocês já estão vendo que os grandes já estão saindo fora, já estão com medo, já estão com o toba na mão, não passa nada, né? O pessoal já está se desfazendo do seu poder aquisitivo dentro de bancos, instituições bancárias que são bastante renomadas e têm bastante crédito, digamos assim, e é um risco violento que eu não quero assumir, tá? Outra coisa, então, Bitcoin, a moeda da praia, no gráfico diário hoje, está conseguindo se manter, então, 3 dias consecutivos acima da média. Se ele conseguir se manter acima da média 8 semanal, melhor ainda, tá? Porque se ele voltar a subir, ele vai querer liquidar todos os apostadores de baixa que entrar nessa barra aqui, para depois liquidar todos os apostadores de baixa que entrar nessa barra aqui. Então, geralmente, ele faz um último movimento de alta. Esse último movimento de alta realmente faria uma alta mais forte. Mas a cara é de que já estamos no MACD 0.0 aqui. Então, ele tende a fazer um volume descendente agora e uma segunda pernadinha. Essa segunda pernadinha é o que vai trazer a grande depressão do mercado. Então, a depressão do mercado tá com cara de que pode começar essa semana, tá com cara de que pode começar durante março, pode começar na virada de março para abril. Mas o mais importante no mercado cripto eu só vou sair dele se a gente perder esta mínima aqui, tá? Então, se o Bitcoin perder a mínima aí dos 21 mil dólares, né? 21.800 dólares e 21.200 essa região, se a gente perder essa região, eu saio fora, tá? Porque por enquanto a resistência maior é essa daqui.